Seja muito bem-vindo ao canal Atlas do Conhecimento. Nesse canal traremos para você muitos conteúdos super interessantes sobre os países e continentes e exploraremos os lugares mais longínquos do planeta. E no vídeo de hoje navegaremos para o Egito, um país de cultura milenar e de muita história. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo e ativar o sininho de notificações. Assim você ajuda o canal a crescer e continuarmos navegando por outros lugares do nosso planeta. E agora vamos ao vídeo. A história do Egito remonta a milhares de anos, com uma rica e fascinante civilização que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da cultura, da religião e da sociedade ao longo dos séculos. A história do Egito é dividida em diferentes períodos, cada um com suas próprias características distintas. Durante o período pré-dinástico, as comunidades agrícolas começaram a surgir ao longo do rio Nilo, levando ao desenvolvimento da sociedade egípcia. O Egito foi dividido em duas regiões principais, o Alto Egito, ao sul, e o Baixo Egito, ao norte. As primeiras cidades e assentamentos foram estabelecidos, e a agricultura se tornou a base da economia. No Antigo Império, os faraós começaram a governar o Egito de forma centralizada como governantes divinos, trazendo para a região um florescimento da arte, arquitetura e cultura egípcia. O faraó Menés, também conhecido como Narmer, unificou o Alto e o Baixo Egito em 3100 a.C., marcando o início do período dinástico. Ele fundou a primeira dinastia e estabeleceu sua capital em Mênfis. Outro faraó famoso na época foi Djoser, um dos primeiros a construir uma pirâmide em Saqqara, marcando o início das grandes construções que se tornaram símbolos do Egito Antigo. A construção das pirâmides de Gizé também ocorreu nessa época, incluindo a Grande Pirâmide de Quéops, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os antigos egípcios tiveram contribuições significativas nas áreas da medicina, astronomia e engenharia nessa época. A prática da medicina no Egito Antigo remonta a pelo menos 3000 a.C. Os egípcios tinham conhecimentos sobre anatomia e fisiologia básica e desenvolveram técnicas cirúrgicas. Eles tratavam uma variedade de doenças e lesões, faziam diagnósticos, prescreviam medicamentos e usavam terapias físicas, como massagens e banhos. Além disso, o Egito Antigo possui um dos primeiros registros escritos de um código médico, conhecido como o Papiro de Edwin Smith, datado do século 17 a.C. No campo da engenharia, os egípcios usavam técnicas de nivelamento e medição precisas, bem como dispositivos como rampas e guindastes primitivos, para erguer essas enormes estruturas de pedra. Eles também desenvolveram técnicas de irrigação e drenagem para aproveitar o rio Nilo para a agricultura. Após o declínio do Antigo Império, o Egito passou por um período de instabilidade política e fragmentação do poder. Vários governantes regionais, conhecidos como nomarcas, disputavam o controle do país. Durante o Médio Império, o Egito foi reunificado e uma nova dinastia de faraós assumiu o controle. Nesse período, o comércio e a exploração foram incentivados, e houve um renascimento cultural. O faraó Amenemhat III foi um dos governantes mais notáveis dessa época. O Egito voltou a enfrentar um período de fragmentação política após o fim do Médio Império. Durante esse tempo, o Egito foi invadido por grupos estrangeiros, como os Hicsos, que governaram o país por um período. Já o Novo Império marcou um período de grande poder e expansão para o Egito. Sob o governo de faraós como Tutemés III, Hatshepsut e Ramsés II, o Egito alcançou seu auge militar e territorial, estendendo seu domínio sobre vastas áreas do Oriente Médio. Após a conquista do Egito por Alexandre, o Grande, o país passou a ser governado pela dinastia Ptolemaica, de origem grega. Cleópatra VII, uma das figuras mais famosas dessa dinastia, desempenhou um papel importante nos eventos que levaram à incorporação do Egito ao Império Romano. O Egito tornou-se uma província romana após a morte de Cleópatra e foi governado por Roma por vários séculos. O cristianismo também se espalhou pelo Egito durante esse período. Na Idade Média, de 641 d.C. a 1517 d.C., o Egito foi conquistado pelos árabes muçulmanos no século VII e tornou-se parte do Império Islâmico. O país floresceu como um centro cultural e intelectual durante o período islâmico, com a fundação da famosa Universidade de Al-Azhar no Cairo. No período moderno, o controle do Egito passou para os britânicos em 1882, após uma revolta popular contra o domínio otomano. O Egito permaneceu sob controle britânico até 1952.
quando um golpe liderado por Gamal Abdel Nasser derrubou a monarquia e estabeleceu a República do Egito. Agora que conheceram um pouco da história do Egito, temos algumas curiosidades que separamos para você, mas antes de continuarmos, gostaria de pedir que curta e se inscreva no canal. É de graça e você vai estar ajudando muito o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Agora vamos para as curiosidades sobre esse país tão interessante e repleto de curiosidades. O Egito está localizado no nordeste da África. Ele faz fronteira a oeste com a Líbia, a leste com o Mar Mediterrâneo, ao sul com o Sudão e a nordeste com Israel e a faixa de Gaza. A capital do Egito é Cairo, localizada no nordeste do país, próxima ao rio Nilo. O país conta com uma população de aproximadamente 104 milhões de pessoas e uma extensão territorial de 1.450 de quilômetros quadrados. As famosas pirâmides de Gizé são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Elas foram construídas há mais de 4.500 anos e continuam a ser uma atração turística icônica no Egito. As pirâmides estão localizadas na planície de Gizé, nos arredores da cidade do Cairo, e são monumentos antigos extraordinários e impressionantes. Acredita-se que as 3 principais pirâmides de Gizé foram construídas para servir como tumbas para os faraós do Egito Antigo, durante a 4ª dinastia da antiga civilização egípcia. A Grande Pirâmide de Quéops é a maior e mais antiga das 3 pirâmides de Gizé e foi construída durante o reinado do faraó Quéops. Sua construção começou cerca de 2580 a.C. e levou décadas para ser concluída. O Egito é abençoado com o rio Nilo, um dos rios mais longos do mundo com uma extensão de cerca de 6.650 quilômetros, além de ser a principal fonte de água do país. Ele desempenhou um papel crucial na história e no desenvolvimento do país, fornecendo água, transporte e sustento para a civilização egípcia ao longo dos séculos. As cheias do rio Nilo inundam as margens e deixam um sedimento fértil chamado elimo. Esse limo é extremamente nutritivo para o solo, permitindo o crescimento de colheitas abundantes e férteis nas terras próximas ao rio. Os antigos egípcios desenvolveram uma forma de escrita conhecida como hieróglifos, que era uma das primeiras formas de escrita desenvolvidas na história da humanidade. Essa escrita única consistia em uma combinação de símbolos pictográficos e ideográficos, que representavam palavras, ideias, objetos e sons. No Egito Antigo, os faraós eram os governantes supremos e detinham um status divino. Eles eram considerados não apenas reis, mas também a personificação de deuses na terra. A palavra faraó tem origem na palavra egípcia Peraá, que significa casa grande ou grande palácio, referindo-se ao palácio real. Atualmente o Egito é uma república e é governado pelo presidente que exerce como chefe de Estado e chefe de governo. A prática da mumificação era uma parte essencial da crença egípcia na vida após a morte. Os antigos egípcios acreditavam que a alma de uma pessoa continuava a existir após a morte, e a preservação do corpo físico era considerada crucial para garantir uma transição segura para a vida após a morte e para alcançar a vida eterna. A mumificação envolvia um processo complexo de preservação do corpo, que geralmente era realizado por sacerdotes especializados chamados embalsamadores. O Egito abriga inúmeros templos dedicados aos deuses egípcios, como o Templo de Karnak e o Templo de Luxor. O Egito Antigo era uma civilização politeísta, o que significa que adoravam uma grande variedade de deuses e deusas. Esses deuses e deusas desempenhavam papéis significativos na mitologia e na vida cotidiana dos egípcios. Alguns dos principais deuses incluíam Ra, Ísis, Osíris, Horus, Anubis, Sete, Tod e muitos outros. O Egito abriga uma parte substancial do deserto do Saara, uma das maiores regiões desérticas do mundo. Essa vasta área árida forma um contraste impressionante com as terras férteis do Vale do Nilo e desempenhou um papel significativo na história e cultura do país. O deserto do Saara estende-se pelo oeste do Egito, cobrindo grande parte da península do Sinai. Essa paisagem desértica é caracterizada por dunas de areia, planícies de pedra, montanhas isoladas e vastas extensões de areia sem fim.
O Vale dos Reis é um local arqueológico icônico localizado na margem oeste do rio Nilo, perto da cidade de Luxor, no Egito. É um dos locais mais importantes e famosos do Egito Antigo, sendo uma das principais atrações turísticas do país. O Vale dos Reis serviu como local de sepultamento para muitos faraós do Novo Império do Egito, que reinaram entre aproximadamente 1550 a.C. e 1070 a.C. Com uma das descobertas mais famosas no Vale dos Reis foi a tumba do faraó Tutancâmon. Embora o Egito seja famoso por sua história antiga, é importante mencionar que o país também tem uma cultura moderna vibrante. Sua capital, Cairo, é uma metrópole movimentada e cosmopolita, com arranha-céus, tráfego intenso e uma vida noturna animada com uma variedade de opções, desde restaurantes que oferecem pratos tradicionais da culinária egípcia até bares modernos e casas noturnas que proporcionam uma experiência contemporânea aos moradores e turistas. A Esfinge é uma das maravilhas mais emblemáticas do Egito Antigo e continua sendo uma fonte de fascínio e mistério até os dias de hoje. Ela tem cerca de 20 metros de altura e 73 metros de comprimento e está localizada ao lado das pirâmides de Gizé. Perto da cidade do Cairo, a Esfinge é uma estátua monumental esculpida em pedra calcária. Ela representa um corpo de leão majestoso com a cabeça de um faraó. Acredita-se que represente o faraó Chafra, que governou o Egito por volta de 2558 a 2532 a.C. Durante o antigo Império do Egito, a Esfinge foi vista como um símbolo do poder real e divino dos faraós. A religião predominante no Egito é o islamismo, com a grande maioria dos egípcios praticando o islamismo sunita. O Egito tem uma rica herança islâmica, com muitas mesquitas históricas e instituições islâmicas importantes, como a famosa Mesquita de Al-Azhar, no Cairo. Além do Islã, existem também minorias cristãs no Egito, com a Igreja Copta Ortodoxa sendo a maior comunidade cristã no país. O Egito é conhecido por suas festividades culturais. O Festival do Moulid, celebrado em várias partes do país, é uma comemoração colorida em honra a um santo islâmico. Além disso, o Ramadã é um mês sagrado de jejum para os muçulmanos, e o Eid al-Fitr é uma celebração festiva que marca o fim do Ramadã. A comida egípcia é deliciosa e diversificada. Pratos populares incluem o koshari, uma mistura de macarrão, arroz e lentilhas, o falafel, que são bolinhos fritos de grão de bico, o molochia, uma sopa verde feita com jute, o kebab, espetos de carne grelhada. O Egito Antigo também nos deu um dos jogos de tabuleiro mais antigos do mundo, o Sené. Trata-se de um jogo de estratégia jogado pelos egípcios há milhares de anos. O Sené era jogado em um tabuleiro retangular, geralmente composto por 30 casas ou quadrados, divididos em 3 linhas de 10. Os jogadores usavam peças ou marcadores para se movimentar pelo tabuleiro. E o objetivo era mover suas peças pelas casas de acordo com os lançamentos de dados ou outros elementos aleatórios. Quanto às regras, estas ainda não foram completamente decifradas. A indústria cinematográfica do Egito é uma das mais antigas e prolíficas do mundo árabe e do Oriente Médio. O Cairo, a capital do Egito, é considerado o centro da indústria cinematográfica na região e é frequentemente chamado de Hollywood do Oriente Médio. A produção cinematográfica do Egito inclui não apenas filmes, mas também séries de TV, que são populares não apenas no Egito, mas também em outras partes do mundo árabe. No sul do Egito, a região de Núbia abriga uma cultura distinta. A arquitetura e os costumes núbios são únicos, e a área é famosa pelas casas tradicionais pintadas de cores vibrantes. As casas tradicionais núbias são construídas de forma única, utilizando tijolos de barro ou argila misturados com palha. Essas casas têm características arquitetônicas distintas, como cúpulas e arcos, que refletem a herança cultural da região. A festa do chão Eunessim é uma tradição antiga no Egito que celebra a chegada da primavera. A palavra chão Eunessim significa cheiro do brise em árabe e marca o primeiro dia da primavera, que geralmente ocorre no primeiro dia após a Páscoa cristã copta. Durante o chão Eunessim, as famílias egípcias costumam sair para fazer piqueniques ao ar livre, especialmente em parques e áreas verdes. É uma oportunidade para as pessoas desfrutarem do ar fresco da primavera, após o inverno, e para se reunirem com a família e os amigos.
Um elemento importante dessa celebração é a comida específica consumida nesse dia. As pessoas costumam comer peixe salgado e cebolas verdes, que são alimentos tradicionais associados ao chão em Onessim. A Catedral de São Marcos, localizada em Alexandria, é uma igreja copta ortodoxa que é considerada o local tradicional de descanso final de São Marcos, o Evangelista. Acredita-se que o local de seu túmulo original esteja localizado sob o altar-mor da Catedral Copta. A antiga Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores e mais famosas bibliotecas do mundo antigo. Infelizmente, a biblioteca original foi destruída em eventos históricos turbulentos ao longo dos séculos. Incêndios, conflitos e outras circunstâncias contribuíram para a perda dessa rica coleção de conhecimento. Em homenagem à sua importância histórica e como um símbolo da busca pelo conhecimento e da preservação cultural, uma moderna Biblioteca de Alexandria foi inaugurada em 2002. A nova biblioteca é conhecida como Biblioteca Alexandrina e está localizada no mesmo local histórico, próximo ao Mar Mediterrâneo, na cidade de Alexandria. Os antigos egípcios usavam o papiro para criar um tipo de papel. O papiro é uma planta aquática chamada Cyperus papyrus, que cresce nas margens do rio Nilo e em outras áreas úmidas do Egito. Os egípcios descobriram que podiam usar a parte interna da planta para fazer um material de escrita durável e flexível. Para criar o papel de papiro, eles cortavam a parte interna da planta em finas fatias longitudinais. Essas fatias eram colocadas lado a lado e comprimidas em camadas, formando uma folha. Depois, as camadas eram molhadas e prensadas para que as fibras se unissem, criando uma folha contínua de papiro. Em seguida, a folha era deixada secar ao sol. Uma viagem de ônibus de Luxor para Aswan ao longo do Nilo é uma experiência encantadora, oferecendo aos viajantes a oportunidade de apreciar belas paisagens e descobrir várias atrações ao longo do caminho. O trajeto entre Luxor e Aswan percorre uma das áreas mais fascinantes e ricas em história do Egito. Durante a viagem, os viajantes podem desfrutar das vistas panorâmicas do rio Nilo e das paisagens que mudam gradualmente, revelando a beleza do cenário natural e as atividades diárias dos moradores locais. Falando em Luxor, a cidade é uma das principais cidades turísticas do Egito e serve como uma importante porta de entrada para explorar os antigos templos e monumentos do Egito. A cidade é famosa por suas impressionantes ruínas do Templo de Luxor e do Templo de Karnak, ambos localizados no coração da cidade. Em termos de transporte, Luxor possui uma estação ferroviária central que conecta a cidade a outras partes do Egito, incluindo a capital Cairo. A Ilha Elefantina é uma ilha localizada no rio Nilo, perto da cidade de Aswan, no sul do Egito. É famosa por suas ruínas antigas e por ter sido um importante centro comercial na época dos faraós. Na antiguidade, a ilha foi uma área estratégica e próspera, sendo um ponto de controle comercial e fronteira no Nilo. Era conhecida como Reabuf pelos antigos egípcios, e o nome Elefantina deriva do grego, em referência aos elefantes que eram mantidos na ilha durante a época dos faraós. A ilha abriga importantes sítios arqueológicos, incluindo o Templo de Khnum, que foi dedicado ao deus Khnum, o deus criador, associado às águas do Nilo e à criação. O Vale dos Reis é cercado por muitas lendas e mitos. Uma das lendas mais conhecidas é a maldição do faraó, que diz que aqueles que perturbam as tumbas dos faraós seriam amaldiçoados. Essa lenda ganhou força e notoriedade no século XX. Especialmente após a descoberta e a abertura da tumba do faraó Tutankhamon em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter. De acordo com a lenda, a tumba de Tutankhamon estava marcada com uma inscrição que amaldiçoava aqueles que perturbassem o sono eterno do faraó. Logo após a descoberta da tumba, várias pessoas envolvidas na expedição, incluindo membros da equipe de Carter, adoeceram e morreram em circunstâncias que, para alguns, pareciam inexplicáveis e misteriosas. Isso alimentou a crença na maldição e tornou-a ainda mais popular. O Egito é um dos membros fundadores da Liga Árabe, uma organização regional que promove a cooperação política, econômica, social e cultural entre os países árabes. A Liga Árabe foi fundada em 22 de março de 1945, em Cairo, Egito.
por 7 países árabes: Egito, Síria, Iraque, Líbano, Arábia Saudita, Jordânia e Iêmen. O Canal de Suez, uma via navegável importante que conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, está localizado no Egito. Ele desempenha um papel crucial no comércio internacional, permitindo que os navios economizem tempo e evitem a rota ao redor do continente africano. A dança do ventre, conhecida como Raqs Sharqi em árabe, é uma forma tradicional de dança que se originou no Egito, embora também seja popular em várias outras regiões do Oriente Médio e Norte da África. A dança do ventre é caracterizada por movimentos suaves e fluidos do quadril e da barriga, combinando movimentos precisos e isolados com a música. É uma dança muito expressiva, onde as dançarinas utilizam todo o corpo para transmitir emoções e contar histórias por meio de sua performance. O Farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi construído no século III a.C. e era uma das estruturas mais altas da época, com algo entre 115 e 135 metros de altura. Infelizmente, o farol foi destruído ao longo dos séculos por terremotos em diferentes momentos. O alabastro é uma pedra translúcida e macia, conhecida por sua beleza e facilidade de escultura. No Egito, o alabastro tem sido usado há milênios para criar estátuas, recipientes, vasos, lâmpadas, jarras e outros objetos de arte utilitários, com a cidade de Luxor sendo especialmente famosa por seus produtos de alabastro. O oásis de Faium é uma região do deserto localizada a oeste do Nilo, no Egito, e é conhecido por suas paisagens deslumbrantes, lagos, palmeiras e sítios arqueológicos importantes. O oásis possui uma beleza natural única, com lagos e fontes naturais que fornecem água para a agricultura e a vida das comunidades locais. O Lago Karun é um dos principais lagos da região e tem um significado ecológico importante. Além da beleza natural, o oásis de Faium é riquíssimo em história e sítios arqueológicos. As ruínas do Templo de Sobek são uma das atrações arqueológicas notáveis na região. Grande parte do território egípcio consiste no Vale do Rio Nilo e no Delta do Nilo, onde a maioria da população se concentra. O Vale do Rio Nilo é uma faixa estreita e fértil que se estende ao longo do Rio Nilo, a partir da fronteira sul do Egito, perto de Assuã, e seguindo em direção ao norte, até o Cairo e além. Já o Delta do Nilo é uma vasta região triangular no norte do Egito, onde o Rio Nilo deságua no Mar Mediterrâneo. A língua oficial do Egito é o árabe moderno padrão. O árabe é a língua mais amplamente falada e usada no país para fins oficiais, governamentais, educacionais, comerciais e de comunicação em geral. Além do árabe moderno padrão, o árabe egípcio, um dialeto coloquial, é amplamente falado pela população local. O Egito é o país mais populoso do mundo árabe e o segundo país mais populoso da África, depois da Nigéria. A população do Egito é de aproximadamente 104 milhões de pessoas, enquanto que a Nigéria conta com uma população de aproximadamente 206 milhões de habitantes. Os egípcios foram grandes observadores do céu e desenvolveram um sistema de astronomia que estava intimamente ligado à religião e à agricultura. Os egípcios antigos monitoravam o movimento das estrelas e dos planetas para determinar a passagem do tempo e calcular o calendário, que era essencial para determinar os ciclos agrícolas e as enchentes do Nilo. Os registros astronômicos egípcios mais antigos datam de cerca de 3.000 a.C. Eles também construíram monumentos e templos alinhados com eventos astronômicos, como o Templo de Abu Simbel, que recebe a luz do Sol durante o solstício. Os antigos egípcios tinham uma relação especial com os gatos e muitas vezes os adoravam em sua cultura. Os gatos eram altamente valorizados no Antigo Egito por várias razões, incluindo suas habilidades de caça que ajudavam a proteger os alimentos dos roedores e também porque eram associados a certos aspectos religiosos e simbólicos, sendo estes considerados símbolos de proteção e boa sorte. O Egito é famoso por seus obeliscos, que são monumentos de pedra com uma forma alongada e pontiaguda. Esses obeliscos eram frequentemente esculpidos em um único bloco de pedra e eram usados como elementos arquitetônicos e religiosos em várias culturas antigas.
No Egito Antigo, os obeliscos eram frequentemente associados a templos e eram erguidos como símbolos de poder e conexão com os deuses. Tanto crocodilos como hipopótamos são encontrados no Egito, especialmente nas áreas onde o rio Nilo flui. No entanto, vale ressaltar que a presença desses animais no Egito moderno é muito mais limitada do que no passado devido a várias razões, incluindo mudanças no ambiente e intervenção humana. O Egito é banhado principalmente pelo Mar Mediterrâneo a norte e pelo Mar Vermelho a leste. O Mar Mediterrâneo forma a fronteira norte do Egito ao longo da costa do delta do Nilo, enquanto o Mar Vermelho fica a leste, separando o Egito da península do Sinai e da Arábia Saudita. Hoje, o Egito continua a ser um destino turístico popular, atraindo visitantes de todo o mundo para explorar suas pirâmides, tumbas e templos, bem como desfrutar de sua rica cultura contemporânea. A história e a herança do Egito são tesouros valiosos para a humanidade, revelando os feitos e as conquistas de uma das civilizações mais antigas e duradouras do mundo. Esperamos que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre esse país tão interessante e curioso. Com isso ficamos por aqui, até a próxima.